Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos vocês, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez para ouvir aquilo que Deus tem conosco, algo que Deus tem falado conosco sempre. E eu queria fazer uma pergunta antes de começar a nossa mensagem, que vaso você tem sido? Será que você tem sido um vaso de honra? Ou será que você tem sido um vaso para desonra? E hoje nós vamos compartilhar algo da palavra que se encontra lá no livro de Jeremias, no capítulo 18. Jeremias 18, a partir do versículo 1, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Bom, nós vamos caminhar um pouquinho por essa palavra. A palavra do Senhor, em todo tempo, Deus está falando conosco. A gente percebe isso pela palavra. Desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus tem falado conosco. Ele não para de falar conosco. A questão é que muitos de nós dizem que Deus não fala mais conosco. E isso é um grande engano, para não dizer que é uma grande mentira. Porque Deus, ele sempre está falando comigo e Deus sempre está falando com você. A questão é, se o que Deus nos responde nós não concordamos, nós não aceitamos, a gente tem a cara de pau de dizer que Deus não falou comigo. Mas Deus sempre está falando, ou está nos respondendo algo que nós estamos perguntando, ou está dizendo algo que nós precisamos mudar. E não foi diferente com Jeremias. Deus falou com Jeremias, Deus anunciou o que Jeremias deveria fazer. Então, desde o começo, Deus fala com Jeremias. Quando Jeremias era uma criança, Deus começou a dizer para ele que ele seria profeta das nações. Então, quando Deus se revela a Jeremias, com a atitude de Jeremias em relação à promessa que ele recebeu de Deus. Não, eu não posso falar, eu não passo de uma criança, eu não sei como falar. Talvez essa seja uma das nossas atitudes. Talvez seja uma atitude minha, uma atitude sua. Não, eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Ninguém vai me ouvir. Então Deus, como um pai misericordioso, como um amor paciente, como um pai paciente, como um pai que tem paciência conosco, ele olha para Jeremias: não diga isso. Você não passa de uma criança, porque as palavras que você falar, sou eu que vou falar com você. Aonde você estiver, eu estarei contigo. E Deus está falando isso conosco hoje, para nós, para mim e para você. Não tenha medo de anunciar a palavra. As palavras que estiverem saindo da sua boca, sou eu que vou falar. Sou eu que vou anunciar através da sua vida. E Deus está liberando várias palavras sobre as nossas vidas. E nesse momento que Jeremias, já um homem adulto, Deus fala novamente com ele, mas de algo agora visual. Deus quer mostrar para Jeremias aquilo que Deus quer falar conosco. Então, a palavra me dá a entender que Jeremias estava deitado. Porque Deus fala assim: levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar com você. Você tem que descer. Você tá deitado, você tá aqui em cima. Você tem que descer, porque eu quero falar com você lá na casa do oleiro, lá embaixo. Eu quero falar com você prostrado em mim. Eu quero falar com você rendido a mim. Será que você tem se levantado quando Deus te chama levanta? Quando alguém vem dizer aqui para você: ei, levanta, desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. O oleiro tem algo para você. O oleiro tem algo para mim. Eu não conheço você, eu não sei da sua história, eu não sei o que você está passando, eu não sei as dores que está causando em você. Eu só sei que Deus tem uma ordem para você.
levanta e desce à casa do oleiro, porque lá eu quero falar com você. E assim Jeremias fez. Jeremias poderia ter discordado da voz do Senhor. Não, descer à casa do oleiro não, para quê? Fala comigo aqui. Fala comigo aqui em cima. Não, Jeremias não fez nada disso. Jeremias apenas obedeceu à voz do Senhor. É esse um dos grandes problemas da nossa geração. Nós não obedecemos quando Deus fala conosco. Nós não obedecemos quando Deus nos dá uma ordem. Nós questionamos, nós reclamamos, nós murmuramos, mas nós não obedecemos. Nós não nos colocamos, muitos de nós, na posição de obedecer à voz do Senhor. Mas Jeremias obedeceu. Jeremias é um exemplo. Jeremias obedeceu à voz do Senhor e desceu à casa do oleiro. E lá ele encontra o oleiro fazendo uma obra. Estava uma obra sobre as suas rodas. Estava uma obra sobre as suas rodas e a roda estava girando. Então o que Jeremias viu ali era um pedaço de barro, porque o oleiro faz vaso de barro. O vaso é de barro. Só que o oleiro não estava enxergando o barro. Deus não está enxergando uma obra de barro. Deus já enxerga um vaso. Enquanto as pessoas enxergam algo inacabado, uma obra inacabada, Deus já enxerga muito mais além. Enquanto as pessoas estão dizendo não é vaso, é só um barro, o oleiro está dizendo não, é um vaso. É um vaso, eu estou fazendo. E a pergunta é, esse vaso, essa obra que estava sobre a mão do oleiro, era boa ou ruim de trabalhar? O vaso quebrou. O vaso quebrou nas mãos do oleiro. Gente, tem uma música que diz assim, que Deus quebra o vaso, Deus refaz o vaso. Não, Deus nunca quebrou o vaso. Assim como o oleiro, na palavra, nunca quebrou vaso nenhum. Nunca quebrou vaso nenhum. Ele nunca vai quebrar vaso nenhum. Porque quebrar vaso não está na habilidade do Senhor. Não está na habilidade do oleiro. O vaso se quebrou. Então, quando algo quebra na nossa mão, o que a gente faz? Joga fora. Joga fora, não serve mais. Não serve para nada. É isso que o mundo diz sobre você. Porque você é um vaso. Agora eu não sei que vaso você é. Se você é um vaso para honra ou se você é um vaso para desonra. Eu não sei que vaso você é. Mas eu quero crer que você é um vaso para honra. Eu sei que você é um vaso para honra. A questão, qual vaso você tem sido? Qual vaso você tem se permitido ser na mão do oleiro? A palavra diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E o que quebra na mão do oleiro, ele não descarta, ele não joga fora, ele refaz. Ele refez aquele vaso segundo o bem lhe pareceu e fez dele um outro vaso, conforme os seus olhos, conforme bem lhe pareceu. Jeremias está olhando, Jeremias assim está na porta e está olhando aquilo, ele fazendo o vaso, a roda girando, o vaso quebrou na mão do oleiro. O que o oleiro fez? Fez do mesmo vaso um outro vaso. Fez um outro vaso, do mesmo barro que quebrou. Se fosse Jeremias, descartava fora. Se fosse eu, descartava fora. Se fosse outra pessoa, descartava fora. Mas com o Senhor é diferente. Comigo e com você é diferente. Quando se trata de mim, quando se trata de você, meu amigo, é diferente. Ele insiste, ele persiste, ele acredita, ele motiva, ele insiste, ele vai além. Porque enquanto muitos estão olhando como um barro, Deus está vendo um vaso já pronto. Percebe que quando a palavra do Senhor diz assim, como um vaso que o oleiro fazia de barro. O oleiro estava vendo um vaso, mas o Jeremias estava vendo um barro. É um barro. Não, mas vai virar vaso. É vaso. Já é um vaso. Então,
Assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. O Senhor está dizendo. Assim como o oleiro que não desiste da sua obra, o Senhor está dizendo para mim e para você: eu não desisto de você. Eu não vou desistir de você. Eu vou insistir em você. Mas para isso, você tem que permitir ser usado pelo Senhor. Você tem que permitir ser moldado pelo Senhor. O Senhor está fazendo você. O Senhor está refazendo você. Mas você tem que permitir ser moldado pelo Senhor Jesus, por nosso Deus. Então tá pronto. Terminou sua obra. Vamos imaginar que tem 3 vasos ali junto com ele. 3 vasos prontos. Tem jeito de vaso, tem aparência de vaso, tem formato de vaso, mas ainda não está pronto. Não é hora de sair da mão do oleiro. Por mais que ele tenha refeito você, parece vaso, tem jeito de vaso, tem aparência de vaso, mas não está pronto. Não está pronto para uso. O que o oleiro faz com o vaso? Vai para o forno, que é chamado de processo. Vai para o forno junto com os outros vasos. Só que agora o oleiro não pode abrir o forno para tirar o vaso. Ele não pode abrir antes do tempo. É como a gente fazer um bolo, por exemplo. A gente faz um bolo, dá na média de 35 a 40 minutos, dependendo do bolo. Às vezes tem bolo de meia hora, 30 minutos. Vamos dizer que tem uma visita na tua casa. E se você abrir o forno para tirar o bolo em 20 minutos, abrir e fechar e tirar no tempo, não vai prestar. O bolo vai solar. Não vai ser útil para uso. Não tem como servir as outras pessoas. A mesma coisa é o vaso. Na mão do oleiro, na roda, o oleiro pode mexer nele o tempo que for. Agora, quando ele está se preparando para ser usado, ele não pode mexer. Ele não pode abrir. Ele tem que esperar ficar pronto. E talvez no meio desse processo, talvez no meio desse momento de espera, tem outros vasos que entraram junto com você. E você começou a reclamar, e que você começou a murmurar contra Deus. Você começou a dizer: tá quente aqui, tá doendo aqui, tá apertado aqui. E você não olhou para o que Deus já liberou sobre você. Você não começou a olhar para a promessa que Deus já liberou sobre você. E você está olhando só para o que está te causando dor. Você está olhando só para o que está te causando sofrimento agora. E você não está olhando para o que Deus já liberou. Você não está olhando para a palavra. Você não está se firmando na palavra. Você está se firmando em outras coisas. A tua visão não está completamente em Cristo. Porque se estivesse completamente em Cristo, você poderia dizer: tá difícil, tá difícil. Mas Deus é o nosso sustento. Deus é a nossa provisão. Foi Cristo que liberou uma palavra e é nele que eu vou permanecer. Aí sai todos os vasos. 3 vasos, 2 vasos, tá pronto. Pode ir. Mas você que não calou a boca, você que não respeitou o processo, você que não parou de falar, você que não parou de reclamar, você que não parou de murmurar, vai ter que voltar para onde? Para a roda de novo. Vai ter que voltar para a roda. Vai ter que voltar para onde novamente. Vai ter que ser refeito novamente. Para passar novamente pelo processo. Vai ter que ser refeito nas mãos do oleiro. E tem gente que fica a vida inteira dessa forma, sendo refeito várias vezes e nunca está pronto para cumprir o chamado de Deus. Está sendo refeito várias vezes e nunca está pronto para cumprir o propósito de Deus. Todos os dias Deus nos molda. Todos os dias Deus nos refaz. Se for preciso voltar para a casa do oleiro, nós vamos voltar. Mas tem pessoas que passam a vida inteira dessa forma e nunca cumprem o propósito de Deus. E nunca vivem nenhum centímetro daquilo que Deus quer para nós. Está sempre sendo refeito pelo vaso, pelo oleiro. Está sempre voltando ao mesmo lugar onde Jesus já fez, onde Cristo já manifestou, mas porque não acredita, porque duvida, porque reclama, nunca está pronto, nunca está disponível, nunca pode dizer: pronto, pode me usar. Não.
nunca está pronto para uma honra, para ser usado, sabe? E tudo que Deus faz é para a honra e glória do seu nome. Que vaso você tem sido, meu amigo? Será que você tá cumprindo o propósito de Deus? Será que você está cumprindo o chamado que Deus tem para você? Ou você continua na lamúria? Ou você continua reclamando? Ou você continua questionando? Não! Nós não temos mais tempo. O nosso tempo está pouco. Nós estamos correndo contra o tempo. Cristo está voltando. E o que você tem feito nessa terra para cumprir o chamado que Ele tem para você? Tem pouco tempo. Até quando você vai ficar reclamando? Até quando você vai ficar questionando o agir de Deus sobre a sua vida? Não é tempo de olhar para o processo, não é tempo de olhar para o que você ainda vai passar, é tempo de agora é hora de olhar para a promessa e dizer: eis-me aqui. Pode me usar. Eu tô pronta. Sabe, limpa todo o meu interior, limpa toda a minha vida para ser um vaso de honra para ti. Só depende de você. Cristo, Jesus, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer por mim e por você. Tudo. Ele vai fazer mais? Vai. Mas Ele já fez. E se você não sai da olaria, se você não sai desse momento de ser refeito, de haver uma rachadura e Deus consertar essa rachadura e você ser usado para cumprir o propósito, a culpa não é do oleiro. A culpa não é do Senhor, a culpa é sua. É sua. É você que não para de reclamar. É você que não para de estar sempre duvidando do Senhor. Então se levanta da onde você está. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sentindo. Eu só sei que Jesus pode curar tudo isso. É possível ser um instrumento de cura onde tudo foi errado. É possível ser uma ferramenta de cura na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na sociedade, aonde você for, aonde você pôr a planta dos seus pés, aonde você colocar a palma das suas mãos. Você é ferramenta de cura. Então viva nisso. Se permita ser moldado pelo Senhor. Se permita. Só depende de você. Só depende de você. Lá no versículo 7, diz assim: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que tantas mortes estão acontecendo? Se Deus é tão bom, por que as mortes não acabam? Por que o Covid não vai embora? Por que isso não passa? Até quando você vai questionar Deus dessa forma? Até quando você vai jogar a responsabilidade para Deus dessa forma? A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. E todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um ser humano bom que não seja Deus. Não há um justo que não seja Jesus. Deus não atribui ao mal. Deus não criou o mal. Deus não fez o mal. Não jogue a responsabilidade da maldade humana para Deus. Agora se pergunte o que eu tenho feito que tenha desagradado o Senhor. Qual é a consequência do meu pecado? Qual é a consequência do meu erro? Mas não atribui isso a Deus. Atribui a você. A você que está me assistindo. Por mais difícil que seja. Deus não se agrada com a maldade. Deus não se agrada com tudo isso que está acontecendo. Embora Ele não tenha sido pego de surpresa. Deus sabia exatamente que isso ia acontecer. Sabia. Porque Ele é onipresente, Ele conhece tudo, Ele é poderoso, sabe? Eu creio que uma palavra pode mudar tudo que a gente está vivendo. Agora a pergunta é, se eu sei que uma palavra de Deus muda
toda a nossa vida, muda todo esse cenário que a gente está vivendo, o que a minha posição pode mudar? Responsabilidade sua. O que eu posso fazer para mudar tudo isso? Para mudar a minha vida, para mudar o meu relacionamento com Deus, para mudar a minha intimidade com o Senhor, para mudar a minha história. O que eu tenho feito? Se pergunte. Não atribui a Deus, atribui a você. Deus não se alegra com as mortes. Deus não se alegra com a maldade. Mas existe uma promessa que um dia Ele vai voltar. E eu sei que Ele está voltando. Eu sei que Cristo está voltando. E nós temos pouco tempo. Deus é bom. E tudo que Deus faz é bom. Deus é maravilhoso. É perfeito. Ele é o autor, é o autor da nossa vida. Ele é tudo que nós precisamos. Deus ama você. E é por isso que você está me assistindo. Mas os que foram embora, eles só foram voltar para casa os que morreram em Cristo. Se permita ser usado por Deus. Se permita ser moldado por Ele. Não atribua a maldade a Deus. Deus não tem maldade em si. Deus é bom. Deus não tem maldade. Ele não se alegra com a maldade. É um Pai misericordioso, mas também é um Pai justo. Talvez nós estamos colhendo a consequência dos nossos pecados. Nós transgredimos a lei de Deus. Nós desobedecemos sempre a Deus. Muitos de nós não têm ideia do quanto que a humanidade tem desobedecido a Deus, tem blasfemado contra o seu nome. E nós estamos colhendo. Muitos de nós, entre justos e ímpios, estamos todos, digamos, no mesmo barco. Mas é hora de clamar, é hora de se arrepender verdadeiramente, que Ele vai se arrepender do mal que nós, seres humanos, colhemos. Se arrependa verdadeiramente, esteja em comunhão com Deus verdadeiramente e se permita ser usado por Ele. Você é um vaso de honra, não um vaso de desonra. Você é um vaso de honra que vai ser usado aonde você estiver, o que você estiver fazendo, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Não atribui a consequência do pecado a Deus. Não. Ele é bom e Ele sempre vai ser bom. Não importa se você acredita nessa palavra ou não. Deus é bom. Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. E tudo que Ele quer é que o homem volte para a presença dEle. É tudo que Ele quer. Volte para o Senhor e permita ser usado por Ele. Permita ser moldado pelo Senhor. Fique na paz e até o próximo vídeo.